Dia 34. Lembre-se, quando os discípulos chegaram ao outro lado, esqueceram de trazer pão. Jesus lhes disse: Vigiai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E começaram a discutir o assunto entre si, dizendo: não trouxemos pão. Mas Jesus, ciente disso, disse: Ó homens de pouca fé, por que discutir entre vós o fato de não terem pão? Ainda não percebeis? Não vos lembreis dos 5 pães para os 5.000 e como quantos cestos vocês juntaram? Ou os 7 pães para os 4.000 e quantos cestos vocês juntaram? Mateus 16, 5-10. Você ainda tem uma semana para jejuar e orar, mas a escritura de hoje está me fazendo pensar no dia 41. Quando esse jejum terminar, você se lembrará de como Deus o encheu até transbordar enquanto você passava um tempo com Ele? Ou Ele precisará continuar fazendo milagres em seu favor para manter sua atenção? No início de Mateus 16, Jesus tinha acabado de chegar do outro lado do mar da Galileia, depois de alimentar 4.000 homens. Assim que desceu do barco, foi abordado por um grupo de fariseus e saduceus, empenhados em testá-lo. Pediram-lhe que lhes mostrassem um sinal para provar que ele era o Filho de Deus, o Messias. É claro que Jesus não estava atrás de seguidores que precisassem de provas de sua divindade. Ele queria e ainda quer seguidores fiéis que acreditassem pela fé e não por evidências visuais. Jesus respondeu ao seu pedido com isto: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Mateus 16:4. Somente depois de sua morte e ressurreição ficaria claro que Jesus estava se referindo aqui à sua própria ressurreição. Jonas foi engolido em uma sepultura aquosa por 3 dias e depois cuspido na praia. Jesus ficou no túmulo por 3 dias antes que Deus o ressuscitasse. Jesus sabia que, mesmo depois de dar o sinal final de sua divindade, sua ressurreição, os líderes religiosos ainda não acreditariam. Então, ele se afastou deles e voltou para o barco com seus discípulos. Você consegue imaginar Jesus naquele momento? Ele deixou os fariseus e saduceus e seus pedidos infiéis por milagres e estava sentado com seus seguidores que tinham acabado de vê-lo alimentar milhares de pessoas com alguns peixes e alguns pães. Infelizmente, seus discípulos já haviam esquecido aquele milagre e estavam reclamando por terem esquecido de trazer pão. Foi então que Jesus disse: Ó homens de pouca fé, por que vocês estão discutindo entre si o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem? Vocês não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês juntaram? Ou os 7 pães para os 4.000 e quantos cestos vocês juntaram? Até os mesmos companheiros mais próximos de Jesus necessitavam de sinal após sinal para que sua fé permanecesse engajada. À medida que nos aproximamos do fim deste jejum, propõe em seu coração lembrar-se do caminho fiel que Deus providenciou para você. Quando você se lembra da fidelidade passada de Deus, você fica mais propenso a permanecer fiel a Ele. Se Ele revelou seu amor fiel a você nesses 40 dias, deleite-se com isso. Não siga simplesmente em frente com a esperança de viver diferente. Continue vivendo cada dia com Ele e você viverá de forma diferente. Continue indo. Na passagem que iniciou a leitura de hoje, os discípulos exclamaram que eles haviam se esquecido de levar pão para a viagem. Isso me fez rir. Jesus queria aprofundar seus amigos, ensinando-lhes mais sobre ele mesmo e o amor do Pai, mas eles ficaram presos na lição de ontem. Eles não se lembravam do que Deus havia feito para sustentá-los no passado. Da mesma forma, no final dos 40 anos de peregrinação no deserto, Moisés advertiu os filhos de Israel a lembrarem-se da provisão do Senhor para eles durante o seu tempo no deserto. Deus providenciou comida na forma de maná para que não passassem fome física. A advertência de Moisés para os israelitas concluíram com este lembrete: o homem não vive só de pão, sozinho, mas o homem vive de toda a palavra que sai da boca do Senhor.
Deuteronômio 8:3. Não é isso que você também aprendeu? Que não é a comida que em última análise sustenta você, mas Deus e sua palavra? Seu corpo pode estar aprendendo que é mais saudável fisicamente quando você não come açúcar, mas seu espírito está aprendendo a banquetear-se com Deus e com cada palavra que vem de sua boca. Ele o encheu fielmente com seu espírito e providenciou você com tudo o que você precisa durante esse jejum e além. Ele provou ser fiel, agora você deve permanecer fiel. Não se esqueça de como Deus o alimentou milagrosamente com sua própria mesa, enquanto você jejuava das delícias mais doces que esse mundo tem a oferecer. Vamos propor em nossos corações lembrar as lições que ele já nos ensinou nessas últimas semanas, para que ele possa nos ensinar coisas novas e maravilhosas sobre si mesmo. O Salmo 119:18 nos convida a orar. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Deus está ansioso para abrir nossos olhos espirituais para novas e surpreendentes realizações sobre a vida com nosso Salvador. Ele nos ordena: clame a mim e eu lhes responderei e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Há muito mais vida para se ter quando você anda com Cristo cada dia. Tenha como objetivo lembrar o que ele já revelou para que você possa estar pronto para mais. Espírito Santo, ajude-me a lembrar o que aprendi para não ter que voltar e reaprender essas mesmas lições repetidas vezes. Estou ansioso para aprender mais com você agora. Abra meus olhos e permita-me ver coisas novas e maravilhosas em sua lei e abra meus ouvidos para que você possa me contar todas as coisas insondáveis que ainda não conheço. E quando eu esquecer, porque às vezes esquecerei, lembre-me gentilmente novamente. Em nome paciente de Jesus. Amém.